Olá, tudo beleza? No capítulo anterior, nós falamos a respeito da volta de Jesus. Nesse capítulo, eu gostaria de mostrar para você, meu amigo telespectador, o que vai acontecer conosco depois que Jesus voltar. Você já parou para pensar nisso? Olha só o que a palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 5, versículo 28. Acompanhe. Olha só. Não vos maravilheis disto, porque vem o dia e a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A palavra do Senhor é clara que aqueles que já morreram, um dia irão sair do túmulo. Tanto os que praticaram o bem, quanto aqueles que praticaram o mal. Haverá uma diferença no que vai acontecer, tanto com um grupo, quanto com o outro grupo. E essa diferença daqui a pouco nós vamos falar. Mas a verdade é que haverá ressurreição. Os mortos ressuscitarão. Aí você diz, mas peraí, pastor, morto ressuscitar? O senhor está querendo que eu acredite que um esqueleto, uma carne que virou pó, vai voltar a viver? Sim, vai. Sabe por quê? Porque nosso Deus não precisa de matéria pré-existente para fazer alguma coisa. Nosso Deus não é como um carpinteiro que precisa da madeira, dos pregos e da cola para fazer uma cadeira. O nosso Deus, ele faz tudo pela palavra. E ele diz, pela sua palavra, as coisas foram criadas. Está lá em Gênesis capítulo 1. Você pode observar lá. Se Deus disser, levanta Guilherme do pó, que sou eu vou levantar, se um dia eu morrer antes da volta de Jesus. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz no verso 29 do capítulo 5 de João. A Bíblia nos diz aqui o seguinte: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então veja, a primeira classe, os que fizeram bem, vão ressuscitar para viver. E viver sabe como? Eternamente. Não vai ter mais morte para aqueles que morreram em Cristo quando ressuscitarem. Porém, a palavra de Deus diz que aqueles que praticaram o mal, eles ressuscitarão, mas para a ressurreição da morte. Entendeu? Amigo, eu gostaria que você acompanhasse agora o que está escrito na Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha só o que a palavra de Deus aqui nos diz. 1 Tessalonicenses 4,16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com seus anjos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, logo depois da volta de Jesus, os que estiverem mortos com Cristo ressuscitarão. E os vivos? O que vai acontecer com aqueles que estão vivos e com Cristo no coração? Olha só o que a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4,17. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que os que estiverem vivos com Cristo, quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, será uma alegria tremenda para eles. Sabe por quê? Porque eles saberão que a partir de agora eles serão transformados. Não terão mais essa natureza carnal. Será extirpada a natureza carnal de nós. Não teremos mais tendência para o pecado, para o erro. Seremos transformados a tal ponto de vivermos eternamente com Cristo, com um corpo incorruptível, diz a palavra do Senhor. Sabe, meu amigo, eu gostaria de levá-lo a meditar um pouquinho no que a Bíblia continua nos dizendo. O que vai acontecer então com aqueles que morrerem sem Cristo? O que vai acontecer? Olha só o que a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. A Bíblia nos fala aqui o seguinte, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Me acompanhe. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos não vão reviver, até que se completem 1000 anos. Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos em Cristo são transformados, os mortos sem Cristo não vão ressuscitar, até que se completem 1000 anos. Aí você diz assim, mas a palavra do Senhor diz que todo olho o verá. A Bíblia está dizendo, todo olho. Morto não tem olho. O olho já era. Entendeu, amigo? Todo olho vai ver. Agora, é interessante o que a palavra de Deus continua nos falando. Eu queria que você acompanhasse agora o que a Bíblia nos diz aqui
no versículo 6 de Apocalipse, capítulo 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Antes dos 1000 anos, Jesus volta. Eu falei para vocês como vai acontecer. Os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos em Cristo são transformados, os mortos sem Cristo continuam mortos, e a primeira ressurreição é a ressurreição dos que morreram com Cristo. Eu gostaria de te levar agora a escutar um pouquinho mais da palavra de Deus. Me acompanhe. Agora, meus amigos, vamos falar um pouquinho. Quando Jesus voltar, a gente falou que os vivos serão transformados. Claro que aqueles que estiverem com Cristo. E o que acontecerá com os vivos que estiverem sem Cristo? Para aqueles que estão com Cristo, a volta de Jesus será uma alegria tremenda. Mas para aqueles que estão sem Cristo, olha só o que a Bíblia diz que vai acontecer com eles. Abram suas Bíblias e me acompanhem no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz aqui o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqueles que estiverem vivos sem Cristo na volta de Jesus, eles morrerão. Morrerão. É por isso, amigo, que o cristão, ele ganha dos dois lados. Porque ainda que ele esteja errado, ele vai ressuscitar ou vai reencarnar. Agora, se você, meu amigo, crê na reencarnação e estiver errado, você será destruído. Porque aquele que crê na reencarnação não acredita em Jesus como seu salvador pessoal. Porque se você reencarna, para que Jesus morreu para te salvar? Você que crê na evolução, você não acredita em Jesus como seu salvador pessoal. E para que crer em Jesus, já que você vai evoluir? Entendeu? Agora, eu quero que você me acompanhe no próximo estudo. Depois de tudo isso, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos em Cristo serão transformados. Os mortos sem Cristo vão continuar mortos, até que se completem os 1000 anos. E aqueles que estarão vivos sem Cristo serão destruídos pela manifestação da sua vinda. Agora venha comigo, me acompanhe. O que vai acontecer quando nós estivermos com Jesus durante o milênio? Vamos ver? Vamos ver qual vai ser as nossas férias, ou se são férias mesmo? Vamos lá, me acompanhe. Durante o milênio, o que acontecerá com aqueles que estarão vivos com Cristo? Olhe só o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Na última parte do verso 4. Olha só. A Bíblia diz aqui o seguinte: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que estiverem com Cristo, quando Jesus voltar, vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Você já pensou nessas férias que você vai ter no céu? É tão bom alguns lugares pelo qual nós passamos. Nós vemos pessoas, às vezes, que estão passando aqui atrás de mim, que estão curtindo suas férias. Sabe, nós viveremos férias lá no céu. É tão legal pensar nisso, porque será um novo céu e uma nova terra. Mas você já parou para pensar no que vai acontecer com Satanás e os seus anjos? Se não vai ter ninguém na terra. Eu falei para você que os mortos em Cristo ressuscitaram, os vivos em Cristo foram transformados. Os mortos sem Cristo continuaram mortos durante os 1000 anos. E aqueles que estavam vivos sem Cristo morreram pela sua glória. Então na terra não vai haver ser humano, não vai haver ninguém. A terra vai ficar desolada, está escrito lá em Jeremias. Mas, olha só, se a terra vai ficar desolada, sem ninguém, Satanás será preso numa prisão. Será que isso tem nexo? Será que isso tem base bíblica? Olha só o que Apocalipse capítulo 20, versículo 1 nos diz. A palavra do Senhor nos diz aqui o seguinte: então vim descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Enquanto nós vamos estar curtindo umas férias lá no céu durante 1000 anos, esses que são aqueles arqui-inimigos que temos, que não conseguimos ver pelos olhos da carne, mas que estão aí, que são as potestades do mal, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra eles. Eles vão ficar presos aqui nessa terra, porque eles não terão a quem tentar. E depois que se acabar o milênio, o que acontecerá então? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão,
Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Quer dizer, depois que eles estiverem presos durante 1000 anos e quando acabarem-se esses 1000 anos, os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, serão ressuscitados. Vão se juntar com Satanás e os seus anjos para uma grande batalha. Vamos confirmar isso na Bíblia? Olha só, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu fogo, porém, do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. Por que atormentados para todo sempre? Porque eles deixarão de existir. Será uma destruição eterna. Eles não existirão mais. Nunca mais vão existir. O fogo do lago de fogo e enxofre, o lago de fogo e enxofre os consumirá para sempre. Agora, vejam só, a palavra de Deus não para por aí. Eu queria que você compreendesse um pouquinho mais sobre esse assunto. Olha o que está escrito no versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quer dizer, aqueles que morreram a primeira morte sem Cristo vão ressuscitar para morrer a segunda morte. Isso seria para eles o inferno. Vão ressuscitar e vão morrer a segunda vez. Morte, deixar de existir. E olha só o que a palavra de Deus diz no verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer, se o seu nome não estiver no livro da vida, você será lançado para o lago de fogo e enxofre. Eu gostaria de concluir essa palestra falando para você a respeito do que está escrito em Apocalipse 22, verso 1. Olha só o que a Bíblia nos diz. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O verso 3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E agora, o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amigo, isso é o novo céu e a nova terra. Você, durante todo esse DVD, assistiu várias paisagens, viu várias coisas maravilhosas criadas por Deus ainda neste mundo com pecado. Imagine o que você verá no novo céu e na nova terra. Um lugar onde não haverá mais pranto e nem dor, onde poderemos estar novamente com os nossos entes queridos que já morreram. Você já pensou nisso? Essa é a possibilidade de uma nova vida. Não uma vida finita que temos aqui nessa terra, mas uma vida infinita. Com os olhos da fé, você poderá ver essas coisas que Deus preparou para você. Nosso Deus é um Deus sábio. Em tudo que Ele criou, em tudo que você viu nesse DVD, sabe? Ele está querendo trazer para você a vontade aí no fundo do seu coração de ter um encontro com Ele. Amigo, não se esqueça para onde nós estamos indo. Lembra? O céu. É nesse lugar que eu quero te encontrar. Nós dois juntos lá, todas as pessoas que nós amamos. Lá será um lugar onde não haverá saudade mais. Um lugar onde poderemos voar, conhecer outros mundos e seres que vivem aí pelo universo. Deus quer convidar você a ter essa vida plena com Ele. Entregue seu coração a Jesus, porque nesse momento eu quero orar por você. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por estar com esse meu amigo do outro lado aqui da tela. Que o Senhor possa tocar a tua mão sobre ele e que ele possa ter o entendimento das Escrituras. Te peço isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amigo, se você gostou dessas palestras, eu peço que você procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você. Nesse momento eu vou convidar
o meu amigo, cantor e compositor Rodrigo Wegner para louvar um canto ao nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a você que está aí do outro lado. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Vou morar neste lar eternal e feliz. Vou morar neste lar eternal e feliz. Este mundo findará quando Cristo, meu Senhor, voltar e a noite solitária, escura e fria terminará. Quando a trombeta tocar, em sinal se avistará a cidade